Olá, hoje eu vou falar sobre Isaías 53. E ele diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca? Não tinha aparência nem formosura, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um dos que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aqui mostra que o Senhor Jesus não era um homem que se destacava na multidão pela sua linda aparência, pelo seu porte físico, pela sua beleza. Pelo contrário, era um homem que não tinha nenhuma formosura, nada que sobressaísse perante os demais. Mas este homem, pelo contrário, ele, mesmo sendo um igual aos demais, ele tomou sobre si as nossas dores. E isso fez com que o seu padecer o tornasse mais horrendo do que os outros demais que padeciam, com a mesma morte de cruz. Porque ele sofreu coisas que os demais não sofreram. Por exemplo, ele foi cuspido, arrancaram-lhe a barba, ele foi surrado com chicote nas costas, ele foi escarnecido, ele carregou uma coroa de espinho na sua cabeça que entravam para dentro da sua carne. Ele carregou sobre si todas as doenças da humanidade, porque só assim aquele homem poderia ser o nosso resgatador. E diante desse quadro, ele já não sendo uma pessoa formosa, diante de toda essa dor que se abateu sobre ele, menos formoso ele se era e mais desprezado ele se tornou. Por isso, não fizeram caso dele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, a imagem do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, ele se tornou uma imagem de homem horrenda, porque ele conseguiu trazer para a sua carne todo o mal que subjugava toda a humanidade na terra. Todo o mal que era causado pelo pecado. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que é que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele? É porque ele era um homem puro. Ele era um homem que não cometeu mal nenhum, mas assumiu a posição de quem cometera, justamente para que todo Israel, para que todos os gentios, para que você possa ser salvo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele não fez cair de uns e de outros, não. Pelo contrário, foi de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Se vocês acompanharem como um animal é levado para o matadouro, vocês verão que ele passa por um caminho estreito e que naquele caminho não há volta. Quando o Senhor decidiu vir a este mundo para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de todo o povo,
Ele sabia que só havia uma forma dele redimir todas as pessoas, e seria através da morte. E ele sabia que não haveria como voltar atrás, uma vez que ele entrasse neste caminho, uma vez que ele viesse ao mundo. E como a ovelha muda ele foi levada perante os seus tosqueadores, é porque a ovelha, ela é o animal mais quietinho. Ele é acostumado, tem gente que fala que a ovelha é boba. Não, não é boba. É que a ovelha sabe que não há como lutar contra o seu pastor. Uma vez que o seu pastor é o seu dono, ele vai agir com ela de acordo com o que ele estipulou que aconteça. Então foi como aquela ovelha que algumas pessoas achavam que era boba, mas ela sabia que Deus tinha um plano na sua morte, que era de salvar toda a humanidade. Então, como aquela ovelha muda, ele aceitou ser tosqueado, ser humilhado, a sofrer sobre castigos que não merecia e levar as nossas iniquidades. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Na hora que Jesus estava sendo morto na cruz, ninguém procurou saber de qual era a origem dele. Só sabia que ele era filho de José e de Maria, uma virgem que deu à luz a um homem. Mas eles esqueceram de olhar que a origem dele era a origem de Davi, que era um rei. Esqueceram de olhar toda a sua linhagem para trás. Mas isso também estava no plano de Deus, porque uma vez que ninguém indagou a origem de Jesus, qual era a sua linhagem, eles cumpriram a missão que tinham que cumprir aqui na terra. E isso fez com que o Senhor também cumprisse a sua missão. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram a ele sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Aqui já começou a se diferenciar a morte de Jesus dos demais ladrões que foram mortos com ele no mesmo tempo. Porque estes eram ladrões e salteadores, pessoas pecaminosas que estavam pagando pelo pecado que elas cometeram. Mas como o Senhor Jesus era um homem puro, um homem que não tinha mácula, e que a ele fora designada a sepultura dos perversos, ou seja, dos homens que cometiam pecado, daqueles que morriam de morte de cruz, ali começou a diferença, quando um homem rico pegou e levou ele para sepultar em sua sepultura. O Senhor começou a mostrar ao povo quão diferenciado aquele homem era, embora eles não tivessem acreditado nele enquanto ele estivesse vivo. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do seu trabalho e de sua alma e ficará satisfeito, porque é penoso pagar por algo que você não cometeu. Mas, embora tenha sido triste o caminho, o resultado que ele colheu foi satisfatório. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores,
contudo, levou sobre si o pecado de muito e pelos transgressores intercedeu. Foi um momento tão glorioso que, enquanto o Senhor sofria dores terríveis de uma morte inigualável, mesmo assim, ele clamou que Deus perdoasse a todos aqueles que estavam ali naquele momento, contribuindo para a sua morte. Porque o Senhor sabia dos desígnios que ele tinha que passar. O Senhor sabia que aquela maldade não era da natureza própria do homem, ele estar mal com ele porque ele quis, mas por causa de um pecado que foi cometido lá no passado, ainda no Jardim do Éden. Quando Adão, ele foi expulso do jardim para que ele não comesse da árvore da vida e da morte e vivesse continuamente em estado de pecado. O Senhor, ele levou sobre si as minhas dores, as suas dores, para que nós pudéssemos ser agraciados. Eu espero que você reflita quão grande é essa mensagem, quão especial foi essa doação do Senhor. Essa mensagem, ela está sendo mostrada em Isaías 53 para explicar ao povo para que como é que Deus iria libertar aquele povo. Como era o justo servo do Senhor, aquele que o Senhor preparou para que trouxesse um renovo, para que Israel fosse libertada. E através de Israel, os gentios, aqueles que não eram israelitas de nascimento, mas por achegar-se ao povo, pudesse também compartilhar desta misericórdia, dessa grande bênção. Pessoas como eu e você, que somos consideradas gentias. Que Deus abençoe e que no capítulo 54 o Senhor possa falar mais aos nossos corações. Amém?